Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Natan, adestrador e coordenador aqui do Rio Pet Gávea. Hoje a gente está começando um projeto novo, vamos trazer aqui para a nossa sala de jogos um palestrante que tem um tema muito interessante, acredito que poucos de vocês conheçam, Alexandre Calmon, veterinário e adestrador. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a busca e resgate dentro do bem-estar animal, qual cachorro pode fazer, se o seu cão pode fazer esse tipo de treinamento. Enquanto a gente joga aqui e se diverte, a gente vai aprendendo um pouquinho com essa fera. Cheguei, Alexandre. Beleza, obrigado por vir, cara. Prazer é nosso. Vamos jogar? Jogar? Vamos passar vergonha, né? E outra encarnação, que bom nisso. Vamos lá, Alexandre. Conta aí pra galera, quem é Alexandre Calmon? Bom, então, começou esse Alexandre Calmon, essa versão do Alexandre Calmon, adestrador e veterinário, começou em 1999. Eu trabalhava na área técnica e tive uma depressão e foi indicado pela terapia ter um cachorro. Eu comprei um cachorro. Qual raça? Era tipo um labrador. Tipo, um abralata, né? Um abralata, né? Mas o Mike, gente boníssima, me ajudou muito, me acompanhou na terapia, viveu até os 12 anos. E eu concordava, eu achava que era pouco que o adestramento estava me proporcionando do cachorro, só aquela coisa do cão terapeuta, líder, companhia. E fui estudar adestramento para melhorar meu convívio com o meu cachorro. Ali começou o adestramento na minha vida. E resolvi se mudar, abandonar a área técnica e fazer veterinária já em 2004. Mas já comigo já há muitos anos. E ali o que eu falei, não quero mais essa área técnica, quero na área de engenharia. E eu optei por veterinária e adestramento. E dali comecei a buscar cursos de formação na área de adestramento. Busquei pessoas em São Paulo, no Rio, ao longo desses anos, desses 20 e tantos anos, eu busquei praticar JIT, praticar chutes, que hoje é o IGP. Lá atrás eu fui praticando um pouquinho de tudo, não tornei excelente em nada, porque as pessoas na época não entendiam, até criticavam, julgavam mal, mas eu estava buscando ter um conhecimento não aprofundado de cada área, mas eu queria ter um conhecimento geral em todos os núcleos. E já em 2008, 7 para 8, eu falo assim, pô, seu cachorro faz isso, faz aquilo, é ótimo, é lindo, seu cachorro trabalha na televisão, trabalha, é lindo. Mas e aí? Criar algo mais, eu achava que a sociedade podia oferecer algo mais, tanto para os cães quanto para os donos dos cães, e para a sociedade como um todo. E aí eu buscava esse conhecimento pulverizado para ter cães seguros, buscando entender cada cachorro, cada indivíduo, para que ele se sentisse seguro e prestasse um serviço social para mim e para a sociedade. E aí eu descobri a busca e resgate. Foi aí que eu comecei a deslumbrar o mundo da busca e resgate, cães de afago. Na época, somente as polícias, o governo tinha trabalho com cães de afago, de vítimas, de entorpecentes, de explosivos, e nós, sociedade civil, não tinha acesso, não podia prestar esse tipo de serviço. E aí, a busca e resgate de pessoas vivas tinha um espaçozinho ali que era do voluntariado. E dentro desse voluntariado é que eu me embranhei ali, me encaixei e falei, bom, é aqui que eu quero. E aí eu comecei a buscar pessoas tanto no Brasil quanto fora do Brasil para me ensinar, para que elas compartilhassem comigo todas as experiências e técnicas, e vim me formando desde 2008. Teve algum tipo de resistência, né, da parte, porque assim, o trabalho do Faro, ele era totalmente exclusivo de instituições militares, né, ligado ao governo. E teve um pouco de resistência disso, no início de uma pessoa civil, né, fazendo um trabalho que antes era exclusivo de uma instituição governamental? No início, não tive essa resistência dos militares.
Muito pelo contrário, algumas vezes treinamos até em parceria, mas essa resistência a gente encontrou muito mais na frente. Foi o contrário do que Foi o contrário do que eu esperava, né? Na hora que você já está realmente estruturado, bem formado, com cães prontos, e aí você começa a se apresentar em alguns locais, e em alguns a gente encontra alguma resistência. Lembrando sempre que a gente não chega em local nenhum sem autorização das autoridades. Entendi. Você não chega lá e fala assim, vim aqui, não. Você chega no local, você se apresenta ao comando, você se disponibiliza para as autoridades locais, e aí eles é que optam se vão usar a sua ajuda ou não. Sim, então explica aí então como que funciona. Exemplo, para quem não sabe, o Calmon foi o meu mentor do meu cachorrinho terrier brasileiro, o Jair. Fiz o curso de formação com ele. Hoje eu acredito que o Jair esteja apto a fazer um trabalho voluntariado de busca, mas eu não tenho experiência em busca real, elementos lúdicos, tentando chegar o mais próximo da realidade. Mas hoje, como seria se tivesse uma calamidade como tivemos em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro? Se eu, Natan, pessoa comum, sem uma experiência de busca real do trabalho, chegasse lá com o meu cachorro e falasse assim, olha, eu sei fazer isso, como que funcionaria? O caminho mais fácil é você estar junto já de uma organização que está funcionando plenamente, que é o caso da nossa organização. É um caminho mais fácil de você chegar lá e falar assim, olha, quem é o comandante da operação? No caso de Petrópolis, foi o nosso amigo Leandro, que era o comandante de operações, que reunia as guardas municipais, os bombeiros, né, as polícias. Então a gente chegou lá, nos apresentamos a ele e aí foi direcionado os lugares que a gente ia trabalhar com a equipe já no local. Você poderia chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um cachorro assim, ele faz isso, você poderia se apresentar o mesmo comando. Eu não sei se o comando vai abrir as portas. Se você tivesse com muita demanda, ele poderia te dar uma chance, vamos dizer assim. Porque também você tem que entender que existe um risco nessas áreas. Até para quem está fazendo o trabalho para nós nos colocamos em risco. E na hora que o comando ele autoriza a sua entrada no local, qualquer coisa que aconteça com você e com o seu cão é de responsabilidade dele, porque é uma área que já está isolada. Né? Então, não é uma coisa simples de se acontecer, você tem que construir esse teu conhecimento, esse teu contato, chegar junto de uma equipe faz diferença. Uma validação. Uma certificação é o que a gente pode chamar, acho que se enquadra melhor. Por exemplo, o Jair foi certificado. Aí quando você chega já com uma equipe, porque a equipe não é só um cachorro e um condutor. A equipe é composta, a nossa equipe hoje ela tem mais de 12 pessoas, entre veterinários, resgatistas, o responsável por rapel, a pessoa que leva água para o teu cachorro, o motorista. No caso de Petrópolis, por exemplo, até as guardas municipais, voluntariadas, fizeram até a segurança. Em algumas áreas eram de risco, inclusive, de sermos baleados, algum conflito de comunidade e tal. Então, assim, o melhor caminho você já trilhou, que é buscar uma equipe, formar o teu cachorro e se formar. Hoje, mesmo que você chegue primeiro numa missão dessa, por exemplo, você anda de moto, já anda de moto, com certeza você vai chegar primeiro que eu que chegar de carro. Você chega lá, se apresenta, você vai ser recebido. Mas antes de tudo, o cachorro tem que estar pronto. Agora, me diz uma coisa. Agora você comentou que a gente passou por várias áreas do treinamento. O quanto isso te ajudou na sua formação? Basicamente, nos esportes, a gente aprende controle e a motivação. Como você tem um controle do cão, qual é o seu limite do controle, até onde você quer ter esse controle, os esportes te dão essa possibilidade, e qual a motivação, como motivar o seu cachorro. Desde a obediência, se é que você vai usar a obediência para isso. Esse aí é um assunto mais longo, faz parte do nosso curso, mas assim, da obediência à resposta final, que é encontrar uma vítima,
você tem que ter um animal motivado, né? Você tem que ter um animal Que quer fazer aquilo por prazer. Então, dos esportes, o que mais tiro é a motivação e o controle do que você quer que o cão execute, porque o cão vai estar solto, o cão vai ter áreas de risco, né? Tem que ser um cão que responda e tenha controle no momento da busca. Então, nos esportes, basicamente eu tirei isso, né? No caso do agility, óbvio que entrar num túnel, saltar um obstáculo, passar numa passarela, numa rampa, me condicionou também, me deu o conhecimento de treinar meu cachorro para isso. Para você chegar numa situação real e eu falar para o meu cachorro, entra nesse buraco, ele entra sem medo. De sensibilizar, né? É sensibilizado, já faz você entrar num buraco no túnel. Recentemente eu vi um jornalista do programa de televisão lamentando o uso do cão de narcótico, afirmando que esses cães são viciados em drogas para fazer o trabalho. Agora eu te pergunto, se essa teoria fosse verdade, o cão ele é viciado em droga para achar ali o material, como que a gente justificaria o cão achar uma pessoa daquele? Isso é lamentável, né? Esse é um caso que passou, a pessoa até tentou se retratar, mas eu acredito que a cultura canótica, a cultura canina, ela já está um passinho pequeno mais à frente. Isso não reverberou a ponto de se tornar um problema. Porque hoje tem muita militância, né? Então, você pegar e falar que o seu cão faz busca de gás, ainda tem aquela galera que fala, nossa, o cão não precisa disso, você está maltratando o seu cão. Isso acontece, nas redes sociais a gente acaba levando algumas pancadas, mas eu costumo, eu não entro mais em conflito com essas pessoas. Evoluiu. Evoluir, mas o mundo também evoluiu, porque assim, nós estamos realmente mais globalizados em algumas coisas. Por exemplo, hoje, a pessoa sair do país e ir para os Estados Unidos e para a Europa é mais comum do que já foi no passado. Sim. Né? Meus pais foram para a Europa com mais de 60 anos. Né? É uma coisa que era mais difícil. Hoje, quando essas pessoas chegam nesses aeroportos, nessas estações de trem, elas já veem outros cães trabalhando. A não ser, como você disse, uma pessoa que está militando sobre aquilo. Né? Eu não gosto da militância porque ela te limita conhecimento. Você fica muito cego em cima daquilo e você perde a chance de aprender. Às vezes a pessoa com os outros. viu, né? O treinamento ali, de fato, como que ele acontece. Por exemplo, assim, um cachorro que trabalha com detecção de entorpecente, ele não tem nem contato com entorpecente. Né? Eu gosto de dar o exemplo do seguinte: tudo bem, o cachorro de fala de cadáver, ele não é viciado em cadáver? Não. Né? Quais são os exemplos que eu dou muitas vezes? Eu falo assim: quantas vezes você passa na frente de uma churrascaria, você sente o cheiro do churrasco e você nem mesmo viu a carne. O seu vizinho está fazendo um churrasco, mas você sabe, está saindo pão de alho, está saindo a linguicinha. Por quê? Porque você conhece o cheiro. Então, nem por isso você está viciado em churrasco, tem que ter contato com a carne para saber que é um churrasco. Não é verdade? Então, assim, eu acho que com o tempo, com mais tempo, essa cultura vai se propagando. Né? Acho que a gente está num espaço aqui que, se você botar 10, 20 anos atrás, era incabível na sociedade. Era impensável falar que teriam 120 cães no lugar, tomando banho de piscina, brincando, fazendo agility. E o rolezinho no final da tarde? Um rolezinho no final da tarde e no final ele pega o carro para casa. Isso há 20 anos atrás era impensável. Né? Então, por que não falar que um cachorro que de trabalho, usa técnicas de cães de trabalho, que é trabalho para o homem, para o cão é diversão, não possa gerar um bem-estar? Isso é fantástico. Porque, por exemplo, as pessoas compram um Golden, um Border Collie, um pastor, elas não pensam em estar passeando na varanda ou no play. Quem adquire um cão desse ou adota um cão grande,
tem a ideia de correr em volta do lagoa, Sabe da necessidade sabe da da necessidade. demanda. Em Nepal eu fui com esse cachorro, né? É um cão que, a grosso modo, posso falar que não tem medo de nada, é completamente louco, como a gente fala brincando, é incansável, é um cão que a gente tem que segurar, senão ele fica trabalhando 24 horas. Mas foi uma experiência ímpar no Nepal, tanto no deslocamento de ida, no período que a gente ficou lá, ver o cheiro, ver as condições reais de um terremoto, né? O sofrimento do povo, o que você realmente pode fazer, efetivamente você pode fazer, o sentimento também de frustração por algumas coisas que você não conseguir fazer, porque a realidade ela é bastante dura, é guerra, não é uma brincadeira assim de vamos ali no terremoto, não. Foi um aprendizado gigante, me trouxe muitos freios para ao longo da vida eu me preparar melhor. Então o Nepal foi uma experiência fantástica, porque você está do calor ao frio da neve, com cadáveres para todos os lados, culturas diferentes, uma cultura totalmente diferente da nossa, que exigiu demais. Tinha outros brasileiros lá contigo? Tinha mais um brasileiro. Na nossa equipe tinha espanhóis, portugueses e brasileiros e chilenos. Um chileno, né? É uma equipe muito experiente, né? Principalmente os portugueses e os chilenos são fantásticos, vemos eles trabalhar, é fantástico. Eu vou começar a acabar com essa brincadeira. Não acertou, mas não tirou uma linha. Quem não arrisca? Competista, né? Se não acertar, eu faço besteira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A nível de referência, se um país, lógico que o Brasil, em termos de cultura canal que a gente falou aqui, está engatinhando, né? A gente vê uma crescente na área do esporte, né? A gente falou do Agite, né? Tem GP, mundo, tem uma crescente muito grande nos esportes, mas na parte de busca e resgate, um país que poderia ser referência a nível internacional, para quem, sei lá, tem condições financeiras de poder, sei lá, entrar numa escola ou numa instituição que possa agregar mais valores. Quem tem mais estrutura, assim, quem tem essa cultura de treino, de busca de resgate? Nos países que têm maior tradição na busca de resgate, a maioria deles tem centros de treinamento, áreas de treinamento, que um dia tem um treino internado, no outro dia você tem que estar lá em cima. Você tem um túnel, no dia seguinte você não tem um túnel. Você tem muitas simulações, você tem áreas de CTs de treinamento que te permitem, isso é um investimento gigantesco, né? Você ter isso na nossa realidade hoje. Até porque o Brasil não tem terremoto. Nós não temos terremotos, né? Nós temos outros tipos de calamidade, de catástrofes naturais, né? Você vê o sul sendo relacionado com outros problemas, as regiões serranas com outros problemas, o litoral de São Paulo agora, São João, né? Com problema. Então, assim, a gente tem muitas aplicações para o sistema de busca de resgate. Porque eles não estão só no terremoto ou no deslizamento. Então, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, a gente tem a Floresta da Tijuca, onde você tem trilheiros perdidos o tempo todo. Né? Outro cenário, né? Outro cenário, né? Onde eu já ia muito sensibilizar, que é na floresta. Então, assim, poderiam ser muito utilizados ali. Você tem um cenário, por exemplo, de pessoas com Alzheimer que se perdem. Há pouco tempo, o pai de um amigo se perdeu pelo governador. Né? Um cão de montanha, um cão de busca, poderia ajudar? A gente não sabe o quanto poderia ajudar, mas como não, talvez se delimitasse a área, pelo menos. Né? Então, não é que não temos terremotos, a gente não tem problemas. Né?
Eu gostei disso, né? Eu acho que sou esse, né? Mas na verdade eu tô assim, ó. Inclusive o óculos estou usando igual. A gente combinou aqui com a Rodana de fazer a foto desse quadro com os funcionários aqui do. Já dei o nome para todo mundo aí desse quadro. Quem é você? Eu não vou falar quem está falando, sou eu, não estou achando uma sacanagem. Agora, para finalizar, você está com um curso aí de curso workshop, qual a diferença? Então vamos lá. Chegou perto, hein? Cheguei perto, hein? Onde é que está a grande diferença? No workshop você vai passar menos informação? Como? Não, vão ser as mesmas informações. A diferença é que esse segundo curso a gente passou uma informação, a gente treinava aquela informação. Então a gente passava 2, 3, porta quantas informações e a gente botava um treinamento dessa situação. Né? O que o cachorro tem que fazer? Isso, o que você tem que fazer? Quantas vezes a gente ficou andando sozinho sem cachorro? Né? Simulando a condução. Então a diferença é que num curso completo de 4 meses, eu consegui passear com vocês, sei lá, 20, 30 dias, com cachorro, sem cachorro, com cachorro, com mais de um cachorro, você conduzindo mais de um cachorro, 2, 3, 4, 6 cães num dia. Temperamentos diferentes, que te diz que trabalha diferente. Então assim, essa é a vantagem de um curso de 4 meses, é que você tem a oportunidade de passar por experiências diferentes, por solos diferentes, climas diferentes, né? No workshop, né, o seminário, cada um dá o nome que achar que se enquadra melhor, eu vou passar as mesmas informações, sabendo que a logística para a maioria das pessoas, inclusive para nós, de se deslocar 4 meses é muito complicado. Então a gente comprime essas informações, as mesmas informações vão ser passadas do mesmo jeito, sendo que ao final de cada um desses 3 dias a gente vai pegar um cachorro que já executa para demonstrar e a gente vai pegar 1, 2 cães que vão estar iniciando. A gente não vai ter 8 cães, 6 cães, não dá para fazer isso com as 5 pessoas do nosso curso. Você imagina, 5 pessoas, 6 cães, a gente levava sábados e domingos inteiros. Desespero da família, né? Onde você está? Não, já estou chegando. 2 da tarde, não, já estou chegando. Eu chegava em casa 9, 10 da noite. Né? Essa é a diferença. Basicamente, o que? A quantidade de horas que você tem para ter a prática. Né? Por isso a gente reservou o último dia para ser 100% de prática, para que a gente consiga passar por todos os cães de todos os inscritos e ainda mostrar os cães prontos, para que a pessoa tenha a sensação de conduzir um cão pronto, para ela perceber ali diretamente o que a ação dela está proporcionando, né, e corrigir para que a gente possa fazer os ajustes, e tenha a sensação também de que pegar um cachorrinho cru, a gente separar um borderzinho que está escrito já, tem 4 meses, 3, 4 meses, o cachorrinho na máquina. Ele vai ser apresentado durante esses 3 dias e a gente vai usar ele durante esses 3 dias. Vai ser de exemplo. Então, em 3 dias a gente vai montar nele um monte de coisinhas, de detalhes, para que a pessoa no final do domingo tenha pelo menos a condição, anotando tudo, praticando tudo, de fazer o dever de casa. Fazer os deveres de casa, para que ela tenha condição de aplicar aquilo quando não estiver mais ali. Né? A ideia nossa você veio fazer parte da equipe através disso. A pessoa se destaca, o animal se destaca, né? A dupla fica afiada, a gente convida para fazer parte da equipe. Não necessariamente as pessoas que vão, muito poucas as pessoas que fazem, acabam fazendo parte da equipe. O que não inviabiliza dessa pessoa se juntar a nós no voluntariado. Não necessariamente vai estar com cão, né? Exatamente. Mas a diferença do curso de 4 meses para o seminário de 3 dias é que as informações são as mesmas, mas o tempo de prática é que é mais reduzido, né? Para que a gente possa fazer um encontro de 3 dias e, por exemplo, tem gente que vem
de São Paulo, tem gente que vem de Rondônia, tem a pessoa que vem de Minas. É difícil essas pessoas virem para o Rio de Janeiro após 4 meses. E hoje, se alguém quiser se inscrever? O mínimo que a pessoa precisa é gostar de lidar com os cães na sua mais pura essência, né? Nesse seminário a gente vai falar de comportamento, de respostas, todas elas pautadas no universo onde os cães estão dentro de um quadro de bem-estar, né? Ali dentro você não vai aprender nada que cerceie o cachorro, limite o cachorro. Então assim, não é um universo 100% pet. O pet é deseducado, né? O pet é deseducado. Então essa pessoa tem que minimamente ter esse entendimento. Aí você vai acabar falando mais de adestradores, de comportamentalistas, né? Veterinários, pessoas que estão mais voltadas nesse mercado. Essas pessoas já lidam com cães agressivos, cães inseguros, então ali elas vão se enquadrar bem, né? E temos pessoas que já fazem trabalho de cão de faro, que estão buscando técnicas para efetivamente aplicar aquilo, aperfeiçoar e aplicar aquilo na vida profissional, né? A gente consegue fazer isso de uma forma igual, onde a gente consegue atender esses 3 tipos de público. E precisa ter o cachorro para participar? Não, na verdade não. Na verdade é o que a gente sempre fala, né? As pessoas, acho que a primeira pergunta que fazem é: eu preciso ter um cachorro? Eu digo assim: não, eu nunca fiz nenhum curso meu de um cachorro. Todos os cursos que eu fiz, eu nunca levei cachorro. Porque eu acredito que você pode aprender olhando, você vai ficar mais atento, você não vai ter que ficar se dedicando ao seu cão naquele momento. Por isso que a gente fala assim: os cães são bem-vindos, são todos bem-vindos, mas basicamente a gente vai mexer neles no domingo. Então, sexta e sábado a gente vai ter sexta-feira uma imersão na parte bem teórica, com algumas demonstrações. Sábado a gente já tem ali ainda um pouquinho de teórica com uma imersão de prática maior, e domingo 100% teórico, né? Para que todos esses nichos, todos esses perfis consigam ser atendidos, né? E é clássico, acho que a maioria das pessoas que procuram um curso ou qualquer aprendizado sabe que no grupo a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Então às vezes uma dúvida de uma pessoa que não é do mercado, do setor, pode clarear a cabeça de quem já está ali há 20 anos, né? E para finalizar, Cão, hoje você está formando um legado dentro da busca e resgate. Eu posso falar que a nível nacional é referência. Se a gente for falar de busca e resgate no Brasil, é impossível não lembrar do Alexandre Calmon. Daqui a alguns anos, o que você espera dessa sementinha? Então, eu sempre tive a busca e resgate como um benefício para a sociedade, não para nós. Na verdade, assim, eu até levei um tempo para me expor tanto para o mercado. Eu sempre fiz, mas sempre fiz meu cantinho, quietinho. Mas eu percebi que quem tem a experiência, quem teve a oportunidade, a sorte, seja lá o que queira chamar, de ter essas experiências, não dividir com quem ainda não teve, é um trabalho perdido, né? Seria egoísmo seu motivo? Seria, não sei se egoísmo, mas assim, seria remar e não sair do lugar, né? Então assim, com meu filho eu aprendi que eu podia dividir, e ele me ensinou, me deu muito prazer dividir isso com o Lucas. Você já viu o Lucas trabalhando, né? Inclusive foi o ponto-chave de muito cachorro. Ponto-chave de muito cachorro no curso, né? E ele tem 10 anos, o curso estava com 8, ele treina os meus cães desde novinho. Eu falei, pô, cara, você está fazendo diferença na vida do meu filho, eu posso fazer diferença na vida de mais gente. E ali que eu comecei a oferecer um curso, uma palestra, nossos resultados, que bom que positivos, deram frutos, deram visibilidade, né? Às vezes eu ligo, as pessoas me ligam, eu troco ideia de 2, 3, 4 horas.
se eu tiver com disponibilidade. Então essa questão do legado é assim, se daqui a pouco eu não estiver mais fazendo, a gente já não é mais tão jovem, se eu despertei a curiosidade de alguém, mesmo que não tenha feito o curso conosco, o seminário conosco, mas se eu despertei essa curiosidade de alguém, desse alguém ir lá e fazer, está valendo, né? Mas eu acredito, não sou o primeiro, nem acho que ser o primeiro influencia em alguma coisa, porque o Michael Jordan não foi o primeiro jogador de basquete e se colocou na história. Mas eu acho que assim, a maneira com que eu, de poucos anos, de pouco tempo, eu me botei na linha de frente para atacar, para bater, eu consegui aí tirar um pouquinho do busca de resgate, esse trabalho com os cães, tirar um pouquinho eles do ostracismo, tirar um pouquinho das lendas e botar mais de frente para a sociedade, falar assim, olha só, está aqui. E tem resultados excelentes, se você for pesquisar em Petrópolis, que é o mais recente nosso aqui, os resultados são fantásticos. Assim, acho que esse é o grande legado, ter deixado isso mais na mão das pessoas. E, por exemplo, eu, de tanto viver dentro desse universo, né, vivo até demais, podia estar um pouquinho menos imerso nisso. Quando acontece, a gente passa momentos esquecidos, essa é a verdade. A gente treina para quando estiver acontecendo alguma coisa, nós estarmos preparados, né? Quanto mais preparado a gente está, mais sorte a gente tem. Mas o problema é que assim, a sociedade ainda não nos vê durante esse período. Mas na hora que acontece um deslizamento, um terremoto, seja o que for, a primeira pergunta que vem às pessoas é: por que os bombeiros não acharam? Cadê os cães de faro? Né? E aí nessa hora os cães são os primeiros a serem lembrados. Mas os cães têm que ser lembrados muito antes. Eles têm que ser preparados, treinados, as pessoas têm que ser preparadas e treinadas, tem que ter equipamento, tem que ter investimento. Tem cães, o Jair, por exemplo, está formado lá, vai fazer 2 anos que o Jair está formado, 1 ano e meio. Ele fez um ano? 1 ano. O Jair, você falou assim, o Jair ainda não tem a experiência de busca real. Seria mal visto você falar assim, pô, tô torcendo por um deslizamento. Ninguém está torcendo por um deslizamento. Ninguém quer uma tragédia, né? Ninguém quer uma tragédia. Mas se ninguém estiver preparado para o dia da tragédia, onde é que acontecer a tragédia? Você não tem quem te ajude. Não dá para formar um cão um dia. Não dá para formar um cão um dia, né? Então, assim, foi o que eu falei no início. A sociedade já está vendo um pouquinho diferente, passos muito lentos, mas eu acho que o meu legado, o que eu busco de meu legado é esse: deixar despertar, abrir um caminho, abrir pessoas vendo, pessoas falando disso. Ah, mas o Calmon não gosta do Calmon por causa disso ou daquilo. Parabéns para você, mas eu consegui fazer com que você estivesse falando de busca e resgate com quem você gosta. Fale bem ou fale mal, mas estou falando. Né? E isso acho que é o legado. Né? O futebol não ia ser só o futebol, só com o Flamengo e o Corinthians. Se você não tiver os outros times para jogar contra, se você não tiver os outros torcedores, um vai implicar com o outro, vai caminhar outro, você não falaria de futebol, o futebol não seria o que é hoje. Então, é a mesma coisa da busca de resgate. Acho que o legado, a sementinha é essa. Fale do busca e resgate. Porque as pessoas só falavam de cães de forma errada, uma visão que não era verdadeira. Hoje as pessoas já estão conseguindo ter ferramentas para ler, que é verdade. Tem acesso a botar em prática até o ensinamento, até o aprendizado e aplicar. A gente só replica o que é errado quem não quer aprender. Acho que essa é a sementinha. E me motivou a plantar essa sementinha. Se essa sementinha vai ser uma mangueira frondosa, se vai ser uma roseira cheia de espinhos, a gente só vai saber lá no final. Espinhos eu sei que tem, né? Mas foi plantado. Né? Uma galera, não é só as pessoas, você sabe disso, não é só o Alexandre Calmon, é uma galera em volta. A Grazi parceira de tudo, né?
Se não fosse sagrado, não tinha agendado. Não tinha agendado nem essa nossa conversa, né? Nem esse jogo que nós não acertamos de bola nenhuma. Não, a gente vai terminar isso aqui. Mas sem ela, nem essa agenda a gente conseguiria. Então, a sementinha é essa. Se hoje você tem um cara que tem um cachorro, tem até dois na verdade, né? Mas o que o Jair sobressai de tal maneira que dá uma pagadinha nos outros. O brilho dele é um pouco mais forte. Você não estaria, a gente não estaria trocando essa ideia hoje. Então assim, foi a busca e resgate que nos uniu, né? Nos uniu eu, você, a Paula, Paulo e Mendes, que hoje mora em Portugal, né? O Ian, o Guilherme, o Zanag, uma galera, tem uma galera, assim, e se você botar, né? O Leandro, o Zônia, que também estava em Petrópolis conosco, toda a equipe, todas as guardas, foi a busca e resgate, foi a vontade de fazer pelo próximo que uniu essa galera. Então, assim, essa é a ideia, inclusive, de, nesse seminário também, plantar mais esse grupo de sementinha ali e falar assim, ó galera, não tem competição, é em prol da sociedade, é custoso, leva tempo, não sei se todos vão ter oportunidade de participar de uma missão real, eu espero que não, mas morando no Rio de Janeiro e sabendo do histórico da região serrana, sei que sim. Bem provável, no próximo ano. Eu não sei se nesse ano, não sei se no próximo janeiro, fevereiro, se no outro, Toda vez que chove, fica... Todas as vezes que chove, meu celular entra um monte de mensagem dos grupos de defesa civil, a galera já se mobilizando, né? Então, esse seminário é mais uma porta para a gente botar a gente para dentro e tentar aumentar o nosso grupo. Eu vi que uma instituição voltada para a Sinofilia montou esse ano uma competição Sim. de busca e resgate. Sim. Até conversei contigo, pensei, eu só não me programei, ficou muito em cima e tal. Só para a gente finalizar, o que você acha de colocar os cães ali para o público em geral, para ver, né? Não que vá na intenção de ganhar. Isso eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado. Apresentar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho fantástico, tem mais uma sementinha. Uma forma de mostrar, né? Uma forma de mostrar e formar uma cultura, né? Em volta dos cães de trabalho. Acho fantástico nesse sentido. A gente tem que tomar só cuidado que uma das características do ser humano é que ele tem um órgão chamado ego. E essa questão da competitividade ela tem que ser muito bem lidada. Porque os cães de busca e resgate não estão competindo por achar corpos, né? E as pessoas que estão com esses cães não podem ter e não devem ter esse sentimento. Tudo que eu quero é chegar numa área onde foi colapsada, eu acho que todos do busca e resgate, é chegar numa área que está colapsada, você não sabe se tem vítimas ou não, chega lá e não encontrar ninguém. E não é encontrar ninguém porque o seu cachorro é ruim ou porque você é ruim, é não encontrar ninguém porque lá não tinha ninguém. Se você socorrido. Né? Não é a competição, qual foi o cachorro que encontrou, olha só, é uma competição desnecessária, até porque você não vai botar no seu currículo quantos cadáveres tem no seu currículo. Cara, coisa horrorosa. Não é um título, né? Não é um título. O seu cachorro foi eficiente? Foi importante? Foi. Parabéns. É isso. Agora, então assim, eu acho que se for levar essa competição de uma maneira para divulgar, motivar, beleza. Mas se virar uma competição com tabelas, pontuações e que as pessoas levem as mesmas ideias de competições. Por isso pode afetar o próprio cachorro. Né? O todo, né? Pode afetar o todo. Mas eu acho interessante sim, inclusive porque é o órgão máximo da Sinofilia Nacional que está de frente. Ter hoje se tem alguém que tem alcance para chegar às pessoas do meio, são eles, né? Eu tenho certeza que eles devem estar se juntando às pessoas certas para tocar da melhor maneira. Legal. Então, com certeza vai terminar a nossa partidinha. Mas sempre está gravando porque a vergonha vai ser grande. Até vamos treinar mais em off, a casa está aberta, tá?
Você vê, Obrigado. trazer até... Por sinal, é uma casa excelente, porque eu vou te falar, a gente vem aqui para ver cães e tudo, eu encontrei café, suco, mesa de sinuca, eu me familiarizo melhor com xadrez, A gente pode jogar uma partida. mas depois eu jogo. Mas fantástico, obrigado por Rio Pet nesse espaço, boa sorte nesse projeto, acho que vocês têm muito aí a explorar e a mostrar para a sociedade carioca. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Um prazer tê-lo aqui, iniciando, né, esse projeto. E falando de um tema que eu estou suspeito para falar. E precisando é só chamar. Show de bola, gente. Então, acompanha agora o nosso canal no YouTube, a gente vai estar movimentando com mais um programa, né? Até com um pouco mais de simplicidade para quem está começando a fazer um conteúdo, mas a nossa ideia aqui é trazer a informação e buscar temas diferentes associados a cães, é o que a gente gosta de fazer. E prometo a vocês que não só o Alexandre vai trazer esse conteúdo, mas a gente vai trazer outros profissionais que vão agregar e vão tirar as nossas dúvidas, né? Então, se vocês também tiverem sugestões de quem vocês gostariam de aqui bater um papo com a gente, se divertir um pouco, pode deixar no comentário, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Espero que vocês gostem desse dia aqui que a gente tirou para dedicar a informação. Até mais, gente.